tá tentando começar a gravar, provavelmente é capaz de dar problema, porque o Giovanni entrou no meio e ele vai dizer que o Giovanni não. Ah, não, deixou. Ok. Então, é, bom dia quem chegou agora, né? O que a gente fez foi fazer uma revisão das ideias atrás da classificação. E agora a gente, que é o aprendizado supervisionado, e agora a gente vai fazer uma revisão das ideias atrás do agrupamento, né? Que também é o aprendizado não supervisionado. Existe ainda aprendizado por reforço, né? Existem novas técnicas agora também, que talvez a gente possa dizer que não se encaixa bem com classificação, agrupamento e reforço, mas a gente pode deixar isso para outra ocasião aí de cursos de vocês. Né? Então, no agrupamento, né, a gente vai fazer uma introdução, vai falar de distância, que a gente já falou um pouquinho, os passos básicos e mostrar 3 algoritmos, né, para entender melhor como funciona o agrupamento. Então, a ideia básica é a seguinte, né, você quer descobrir, né, que dados são similares, que linhas daquelas nossas tabelas são similares, mas você não tem ideia, né, de que grupos existem. É interessante aqui porque na classificação, o mundo de pesquisa é igual ao mundo real. Mas já no agrupamento, né, muitas vezes a gente usa dados que a gente sabe em que grupo deviam estar. Porque a gente está testando, né, provando que o algoritmo é bom. Ok? Mas no mundo real a gente sempre não sabe, porque se a gente souber, os algoritmos de classificação são sempre melhores para essa tarefa. Ok? Então é uma tarefa típica de prospecção de dados. Né? Você não tem ideia de como são os dados e você vai tentar usá-los. Ok? Então aqui está um exemplo, né? Eu recebo aqui várias imagens, né? E eu quero classificar essas imagens, desculpe, agrupar essas imagens de alguma forma, né? E aí a solução seria agrupar uma solução possível seria agrupar dessa forma, certo? E aí a gente tem sempre uma coisa interessante, é que muitos algoritmos exigem que a gente saiba quantos grupos tem. Mas esse não é um problema claro. Então, olha essa imagem aí, né? Essa imagem aí, que eu tenho todos os pontos, que eu não sei de que grupo são, né? Quando chegam para mim, né? Eu posso dividi-los em 2 grupos, né? Vai ficar bem fácil, provavelmente, a divisão, né? Qualquer algoritmo vai achar esses 2 grupos. Eu posso tentar dividi-lo em 6 grupos, né? Provavelmente também essa solução vai ser bem razoável, né? Mas eu também posso dividi-los em 4 grupos. E será que essa solução é boa ou essa solução é ruim? Né? E será que isso faz sentido para mim, né? Ser 4, 3, 2, 6 grupos faz sentido para o meu negócio? Então, essa pergunta quantos grupos é uma pergunta difícil. Veja que agora eu não quero mais saber quem compra e quem não compra a partir dos dados quem comprou e quem não comprou. Né? Eu quero dividir esses grupos em coisas que eu posso tratar de uma forma semelhante. Ok? É, Os seres humanos, né, eles, para poucas dimensões, na verdade, né, eles realmente veem padrões sutis que estão ali, né? Por exemplo, nesses nossos dados, é fácil ver, esse padrão não é nada sutil, né? O de 2 grupos, mas o de 6 grupos a gente consegue ver, né? Mas a gente também vê, né, padrões que não existem, né? Como você olha para a nuvem e vê, isso parece um cachorro, parece o Mickey, né? Então a gente é capaz de identificar padrões, né? Ver faces humanas na Lua, né? Que obviamente aquelas coisas não estão lá. Né? Então, no aprendizado não supervisionado, quando você vai usá-lo, né? Os dados não estão rotulados. é, eles vão. Só um segundinho aqui, desculpe,
porque está tocando aqui uma coisa aí que está me incomodando. Vou silenciar. Ótimo. Se vai parar de tocar, ótimo. Apesar de que quando a gente cria o algoritmo, a gente usualmente usa dados rotulados, né, na criação do algoritmo, não no uso, né? Mas essa informação não é usada no treinamento, né? Só para fazer só na avaliação. Já no na aprendizado supervisionado, a gente usa a informação no treinamento, né? E isso é muito usado quando rotular pode exigir muitos recursos, tá? Isso é uma coisa interessante aí, né? Normalmente, você vai usar uma abordagem de distância. Então, a gente precisa de uma função de distância. Eu creio que a gente já falou disso um pouco na última aula, né? Onde quem está a uma distância menor é mais semelhante. Então, a gente chama de similaridade, algumas vezes, né? Que é o inverso da distância. Tá? Então, o que a gente quer, intuitivamente, é o quê? Bom, a gente quer, né, juntar objetos que estejam próximos e separar objetos que estejam distantes. Tá? Mas essa questão de similaridade é difícil, né? Então essa imagem aí, né, mostra, né, que de várias maneiras essas imagens são similares, mas um ser humano rapidamente olha e vê, né, que é uma mulher e um cachorro, né? Mas talvez para o Google seja mais difícil medir essa distância, ok? Se você, por exemplo, tem várias imagens de mulher, talvez esse cachorro é, seja classificado como mulher, ou se você tem várias imagens de cachorro, talvez essa mulher seja classificada como cachorro, porque a distância seria muito parecida, medida em alguns padrões, né? Um padrão aí podia ser média, cor média da imagem, né? Cores mais importantes da paleta, né? Texturas, né? Essas coisas aí poderiam trazer a medidas de similaridade, né? Então a ideia é a seguinte: seja um conjunto de objetos, né, P1, P2, pontos no plano, pontos no espaço, desculpe, não é um plano, pontos no espaço. Para cada PI e PJ eu tenho que poder calcular uma distância. Para cada par, né? E a gente quer dividir os objetos em K grupos, né? Um K grupo de U é cada elemento, cada elemento de qualquer partição de U em K, né? Em conjuntos não vazios. Tá? E a gente fala, o espaçamento de um grupo em outro, né? Aqui já é uma decisão, né? É a distância mínima entre qualquer elemento, né? Então, no caso aqui seria, por exemplo, essa aqui, né? O espaçamento entre esse grupo aqui e esse grupo aqui. A distância mínima entre qualquer elemento de um grupo e qualquer elemento de outro grupo. E aí tem outra que você pode dizer que é a distância máxima, tá? Aí seria assim, né? A distância máxima. Isso. É... E o que a gente quer é encontrar grupos de espaçamento máximo, né? Ou seja, na prática a gente quer que os grupos sejam bem coesos e os grupos se separem da melhor forma possível. Tá? Tem vários métodos de classificação, né, vários métodos de agrupamento, né? Essa palavra, essa aqui está até confundindo a gente aqui um pouquinho, né? Vou trocar aqui para tipos ou categorias de algoritmos de agrupamento. Né? Hierárquicos, né? Por relocação da partição, baseado em densidade, baseado em grid, né? Baseado em concorrência, blá, 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 blá. Ok? Vamos ver alguns aqui. E esses algoritmos têm várias propriedades semelhantes às de classificação, né? Que tipos de atributos eles podem usar, né? Numéricos, binários, né? A escalabilidade, se eles funcionam bem para grandes números, né? Os algoritmos de agrupamento são muito sensíveis
a quantidade de dados, alguns algoritmos, né? A habilidade de tratar altas dimensões, né? Inclusive que a distância em altas dimensões, né? A habilidade de achar grupos de forma irregular, né? Que não sejam só esferas, no n dimensão, uma esfera n-dimensional, né? Como os outliers são tratados, né? Esse cara não está em nenhum grupo, ele vai ser posto em algum ou ele vai ser marcado como outlier, né? Complexidade de tempo, né? Dependência da ordem dos dados, tem algoritmos que dependem da ordem que os dados são feitos, né? Se ele é nítido, se ele é fuzzy, né? Se a pessoa pode participar de um grupo só, de vários grupos, né? Cada item, né? No fuzzy pode participar de mais de um item, né? Se você tem que ter um conhecimento a priori, algum parâmetro definido pelo usuário, e se você consegue interpretar os resultados. Novamente, o mesmo problema lá, né, que se aparece nas redes neurais. Né? Tem umas coisas chamadas redes de Cohonen, né, onde você agrupa, mas você não consegue saber muito bem por que o agrupamento ficou daquele jeito. Então, na maioria dos algoritmos, a gente precisa de uma distância. Essa distância tem que ser sempre positiva, né? Tem que ser reflexiva, ou seja, se d, p e q é igual a zero, é o mesmo, o ponto está no mesmo lugar, né? Se a distância é zero, está no mesmo lugar. Tem que ser simétrica, ou seja, se a distância de p para q é igual à distância de q para p, né? E tem que ser uma métrica, né? Então, uma métrica é algo que exige a desigualdade triangular. Tá? Ou seja, a desigualdade triangular é essa aqui, né? Um caminho por dois pontos, né? É sempre maior ou igual ao caminho direto entre os dois pontos. Né? A distância entre P e Q é menor ou igual P e Q, né? A qualquer distância que passe por outro ponto. Certo? A métrica tem que dar essa coisa. Então, se eu vir por aqui, essa distância, né? Todas essas distâncias têm que ser maiores que a distância direta entre P e Q. Então, a gente vai trabalhar aqui mais com distância contínua, tá? E aqui a gente tem. Opa, peraí. Tem 3 tipos de distância. Desculpa, 4 tipos de distância. Né? Dado um ponto, deixa eu fazer aqui um. Okay. Dado um ponto qualquer, né? A gente tem uma distância comum euclidiana, né? Que mede o círculo ao redor do ponto, a esfera n-dimensional, né? Tem uma distância de Manhattan, que a gente vai ver qual é. Ela mede a distância é a soma da distância em todas as dimensões, tá? Então ela não vê a diagonal, né? Basicamente. Tem a distância suprema, né? Que você pega a distância máxima, e tem uma distância que chama de distância de Mahalanobis, que pega assim proporcional aos atributos. Tá? Então a distância euclidiana é fácil, é a raiz quadrada do quadrado das distâncias, das diferenças, né? É uma métrica, né? Tende a induzir grupos que têm a forma de uma hiperesfera, né? Uma esfera n-dimensional, né? E esses grupos são invariantes quanto à translação e à rotação dos seus pontos. Tá? Então isso aí é uma vantagem. Tá? Para agrupar, você não precisa tirar a raiz quadrada, né? Porque a ordem com raiz quadrada e a ordem sem raiz quadrada é a mesma. Então essa operação fica muito rápida, tá? Sem a raiz quadrada, né? Porque eu só preciso saber se uma distância é maior que a outra para agrupar, né? Não qual é a distância. Né? Mas ela tem um problema, é que se você não normalizar, né? E você tem uma coisa na ordem de milhão e uma coisa na ordem de uns e dois, né? Aquela do 1 milhão vai tender a ser a distância mais importante, né? É só imaginar, né, que você tem um espaço assim, né? Tem um espaço aqui, né? E esse espaço, e você tem um pontinho, né? Os pontos estão aqui, né? Então a distância aqui é muito pequena, né? Ela é praticamente A e B e C, né? Se A é muito maior que C, então B é aproximadamente A, né? E A vai dominar, né? E C A2.
mais C2 é aproximadamente A2. Né? Vou botar assim, A menos C. Melhor fazer isso, A menos C ao quadrado. É isso que eu queria. A1 menos A2 ao quadrado mais C1 menos C2 ao quadrado é aproximadamente A1 menos A2 ao quadrado. Então isso aqui que vai acontecer, né? A distância de Minkowski é uma generalização, né? Onde você faz a raiz enésima de A menos x elevado a P, né? Se P for 1, né? Você tem essas distâncias Manhattan, City Block, Cab, na verdade Manhattan é x e k menos xjk módulo, né? P2 é euclidiana, e infinito é essa distância suprema. Né? Então a ideia do Manhattan, né? Na verdade aqui tinha que estar com um módulo, ou né? Você aqui a verdinha é euclidiana, né? A Manhattan, você vê que não interessa, Manhattan porque é como se você estivesse andando, né, nos quarteirões de uma cidade. Né? Então não faz diferença o caminho que você encontra, no caminho mínimo, né? Tem sempre o mesmo tamanho, né? Não interessa a ordem que você vai, porque você tem que andar K, Y na vertical e X na horizontal. Né? Então, X mais Y é constante. Tá? Não interessa o caminho que você faz. E a suprema, né, é só pegar o máximo de cada um desses quadradinhos que funciona também em alguns algoritmos. Tá? E a distância de Marlow-Hobbes, né, a gente tem essa fórmula e ela é simétrica, mas a gente raramente vê ela ser aplicada. Tá? A gente aplica muito em texto, né, como o texto acontece, uma coisa característica é a seguinte: não interessa onde está, mas sim só o significado do texto, né, só a proporção entre os vetores, não o tamanho dos vetores. Então a distância usada em texto é o cosseno dos vetores. Certo? Isso aí é comum também usar. E aí tem como faz a conta. Mas vamos, isso aí não interessa para a gente. Ok. Então, quais são os passos básicos do agrupamento? Primeiro, selecionar os atributos. Né? Atributos que você pode ter medidas e que as medidas são comparáveis. Né? Depois, selecionar a medida de proximidade. Né? Normalmente, a gente vai tentar, primeiro, a medida euclidiana, né, ou o quadrado da euclidiana, que é mais rápido de calcular, porque você não precisa, na euclidiana você tira a raiz quadrada, né, que é uma operação custosa. Né. A seleção do critério de agrupamento, a gente vai ver daqui a pouco, tá? Que é realmente, basicamente, o algoritmo é isso. Né, as diferenças dos algoritmos são basicamente na seleção de critérios de agrupamento. Aí você aplica o algoritmo, vê e interpreta os resultados. Então, um tipo de algoritmo são os algoritmos hierárquicos. Né. Algoritmos hierárquicos, eles se traduzem numa coisa chamada dendrograma. Tá? Então, você quer criar algo assim, ok? Ou seja, todos os seus dados estão desenhados aqui nessa reta aqui, né? São exatamente esses pontos, tá? Eles podem ter alguma identificação, ok? E você tem duas opções. Você pode ou ir juntando os mais parecidos, que a gente chama de aglomerativo, né? Ou ir separando os grupos mais diferentes, os elementos mais diferentes, que a gente chama de divisivo. Certo? Então, vantagens que você tem aí, né, é que você entende o passo a passo, né? Você pode escolher o corte em qualquer nível, tá? Ou seja, você pode chegar aqui e falar, eu vou separar em 2 grupos. Né? Eu vou separar em N grupos, né? Em 3 grupos. Esse,
esse e esse. Né? Então você pode, aqui não fica muito bom não, né? Tem que separar mais esse aqui. Né? Você pode escolher aí onde você vai aplicar o seu corte, né? Porque aqui basicamente estão representadas as distâncias. Então você escolhe uma distância, limite, e pega seus grupos ali. Tá? Serve para qualquer forma de distância e atende a qualquer tipo de atributo que tenha distância. Né? É difícil de escolher onde parar, né? E depois que você escolheu um grupo, o elemento está naquele grupo para sempre. Né? E também supõe que todo ponto é importante na divisão. Então, o aglomerativo é o seguinte: ó, cada ponto é considerado um grupo. Tá? Então, eu começo assim. Deixa eu ver se eu tenho aqui depois. Depois eu combino os grupos de menor distância. Né? E eu vou repetindo 2 até ter o tamanho de quantidade de grupos que eu quero. Né? Olhando para a árvore. Então, olha só. A regra, né, pode ser várias, a regra mais comum é single linkage, né, onde a distância entre dois grupos é a distância mínima entre algum ponto de um grupo sobre um ponto do outro. Complete linkage, né, a distância entre dois grupos é a distância máxima entre algum ponto do grupo e algum ponto de um elemento do grupo. Né? E average linkage é a distância média entre todos os pontos do grupo. Então, esse aí é o algoritmo aglomerativo, ele funciona assim, ó, por single linkage. Tá? Eu tenho os pontos aqui, então eu pego os mais parecidos. Quem são os mais parecidos? São esses dois aqui. Né? Agora, esses dois passam a ser um grupo, né? E a distância deles para outro ponto é a menor distância entre esses dois pontos. Tá? Então, o próximo grupo é esse aqui. O próximo grupo 3 é aquele ali. Né? Outro 4 é aquele ali. O 5 é esse aqui. Né? E aqui a gente tem os 9 grupos que eu consigo achar. Né? Por que eu tenho 9 grupos? Né? Porque eu tenho 4. Eu devia ter 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, quando junta 2, né? Eu posso ter no máximo aqui, eu posso ter no máximo 7, 12 grupos, né? Mas eu consegui achar 9. Né? Esses mesmos pontos aqui, tá? Podem ser feitos com uma árvore hierárquica, né? Então aqui se eu sair com A, né? A B e C é bem próximo, né? Então eu junto os dois. Grupo 1, grupo 1 BC. Né? DF é bem próximo, D e E, eu compro os dois. Né? Agora o mais próximo pode ser esse ou esse ou esse ou esse, vamos dizer que é com esse aqui, então eu tenho aqui o grupo 3. Agora não tenho solução, esse aqui é o grupo 4. E finalmente eu tenho o grupo maior, que é o grupo 5. Se eu quisesse desenhar isso, né, se eu botar aqui A, B, C, D, E, F, né, eu botaria aqui tipo BC, DE com uma distância um pouquinho maior, EF, BCDEF, ABCDEF. Esse aqui é o meu dendrograma dos mesmos dados. No divisivo, né, eu olho todos os pontos, né, e crio dois grupos. Né? Aí, a partir de cada grupo, eu vou lá, crio outros dois grupos. Em cada grupo, eu vou lá e crio outros grupos, né? Até ficar com todo mundo embaixo. Né? O divisivo desculpa, o single link, o algoritmo construtivo, né? Por exemplo, o single link e o complete link, já dão respostas diferentes. Tá? Então aqui a gente tem dados, esqueci que dados são esses, né? Mas dá para ver que se você medir a menor distância ou a maior distância, já dá resultados diferentes, e aí você vai se perguntar, mas por quê? Né? E também vai dar resultados diferentes se você fizer aglomerativo ou fizer divisivo.
Um algoritmo muito usado, né, é o K-means. O K-means é um algoritmo onde você seleciona os pontos, seleciona o K, por exemplo, K5, aí você seleciona 5 pontos aleatórios no espaço, e eles vão definir, né, o ponto médio dos grupos. Então você calcula a distância de todos os pontos, né, e coloca o ponto no grupo que está o K, mais próximo de K. Tá? E aí você tem os grupos, aí você calcula o ponto médio do grupo que você criou e repete esses passos, tá? Até não mudar muito de posição. É assim, basicamente. Ó. Tem objetos em um plano 2D, eu coloco aleatoriamente 2 pontos, porque eu quero 2 grupos. Tá? Aí eu meço todas as distâncias, ok? Coloco no ponto mais próximo dos pontos que eu escolhi aleatoriamente. Aí eu calculo novos pontos médios. Né? Aí eles vão andar, ó, tá vendo? Eles andaram. Né? E aí eu faço o algoritmo de novo. Quando eu faço o algoritmo de novo, né, há uma separação diferente e eu vou fazendo isso até estabilizar. Né? Aqui ó, a gente tem um algoritmo rodando. Vocês prestem atenção, porque quando eu mudo ele já começa a rodar. Ó. Escolhi, né, os pontos aleatoriamente. Ó. Fui criando. Os X são os pontos médios. Vai chegar no fim. Ó. Esse algoritmo ele é sensível à escolha aleatória dos pontos. Inclusive, se você quer repetir ele, você tem que guardar a semente de aleatoriedade. Né? O algoritmo é simples. Né? Ele é muito rápido, O de N, para cada execução. Então, pode ser executado várias vezes. Né? O problema, você tem que escolher K. Ele é sensível à escolha aleatória dos pontos. E ele pode cair no máximo local. Né? E não tem a melhor clusterização possível, que é o máximo global. Tá? Aqui, então, ó, a gente tem aqui o iniciou diferente, aquele ponto ali, né? Eu vou começar em outro lugar, tá? E a fronteira, no final, vai ficar diferente. Uma mudança do caminho é o camedoide, onde você, em vez de escolher um ponto aleatório qualquer, você escolhe um ponto específico. Né? Só que aí o cálculo do próximo medoide, né, é mais caro que o cálculo do ponto médio. Né? Então, porque você tem que realmente descobrir qual é o ponto médio, não só calcular a mediana, o médio dos pontos. Né? Então, aqui o camedoide é mais caro. Né? E aqui, para vocês terem uma ideia do algoritmo totalmente diferente, né, é o DBSCAN. Então, o DBSCAN, você escolhe qualquer ponto que exista, não visitado, né, e você escolhe uma distância máxima. Tá? Então, se você tem algum ponto menor que a distância máxima, ele entra no grupo. E aí você repete isso para todos os pontos. Né? E faz isso até não pegar mais. Então, a ideia básica é essa aqui. Ó. Eu pego qualquer ponto, né? A distância máxima é essa bolinha, eu vou andando ali, ó. Aí não encontrei ninguém, então agora eu começo de novo o algoritmo, faço outro grupo. Não encontrei ninguém, faço outro algoritmo, faço outro grupo. E aí, ó, ele ficou. Esse algoritmo, todos os outros algoritmos que a gente viu até agora, eles não tinham. Se eu consigo mexer aqui. Achei meu cursor. Esse aqui não dá, acho que não dá para dar pausa, não. Então a distância mínima, ó, e a quantidade mínima de pontos é 4. Num grupo, senão não é grupo. E esse aqui tem outlier, né? É gente que não ficou em nenhum grupo porque não tem ninguém perto dele. Veja que nesse aqui você tem que escolher, não precisa saber o K, mas você precisa saber a distância. Né? E é mais difícil para muitas dimensões. Apesar do exemplo ser bonitinho, né, ele pode ser útil em alguns momentos ou não ser útil em outros momentos. Né? Mas o exemplo aqui é bem bonitinho porque acha
essa carinha sorridente. Né? E aí tem o algoritmo dele. Ele é razoavelmente simples. Né? Aí fica a pergunta, poxa, mas como que eu determino o K? Né? Já sei, para o algoritmo rodar, eu tenho que ter um K. Então, como que eu determino o K? Né? Aí a gente tem aqui, ó, a gente quer o quê? Quer grupos com alta coesão, né? Grupos compactos, com uma distância boa entre eles. Tá? Então, tem dois métodos, o método do cotovelo e o método da silhueta. O método do cotovelo é o seguinte, né? Você tem que ter uma medida que explica a variância. Né? Então, você vai escolher, né, quantos clusters você tem, né, e ver quanta variância foi explicado pelo grupo. Tá? Então, a variância explicada sobre a variância não explicada é a variância entre os grupos sobre a variância dentro dos grupos. Né? Como é que eles variam entre os grupos, como é que eles variam dentro dos grupos. Né? Então, isso aqui é uma medida de qualidade, né, que você pode fazer, né, e falar, ó, beleza, ó, eu medi aqui essa medida de qualidade, né, e achei, né, aqui no, tipo assim, não vale a pena esses pontos, provavelmente. Né, porque não melhora muito, né, somar mais grupos. E vai dificultar. Quanto mais grupos, mais difícil vai ser de explicar. Né? Então a gente vai lá procurar o cotovelinho o cotovelo, né? Então a gente vai escolher um desses grupos aqui. Provavelmente o 3 vai ser mais fácil de explicar. Né? O da silhueta, você mede a similaridade de objetos no mesmo grupo com a dos outros grupos. Né? Então você tem a medida de avaliação, né? E, e, e você vê a similaridade desses aqui, a similaridade desses aqui. Então você analisa aqui e fala, não, é melhor ficar com quantos grupos? Né? Com um grupo, dois grupos, né? Quanto é que é o melhor? Então você precisa dessas fórmulas, né? E você vai. Tá vendo? Para cada cluster você tem aqui um grau de medida, se essa medida é boa ou se é ruim. Aí você vai olhar a outra silhueta, né? Para dois grupos, outra silhueta para três grupos, e vai acabar encontrando a silhueta melhor. Né? Ok? Entre vários gráficos desse tipo. Normalmente a gente usa esse gráfico aqui, né? Esse gráfico aqui é bem fácil de gerar, né? Bem fácil de entender também, porque você fez a sua escolha, né? Então a gente gosta muito desse esse método aqui, é o mais comum de você encontrar, certo? E agora a gente falou um pouco aí do agrupamento, né? Muita coisa para ver na web, né? Sobre isso. Ok, então vamos parar mais uma gravação.